Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou passando de mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero chamar a sua atenção a esta mensagem. Você que vai ouvir, talvez você que vai ver essa mensagem, o seu barco está vazio ou a rede está vazia, e você está aí tentando, e a rede permanece vazia. E você deve estar se perguntando por que está dando errado. Você deve estar se perguntando por que não está dando certo. Se é algo que eu sei fazer, se é algo que eu aprendi a fazer ao longo da minha vida inteira, e por que está dando errado? Por que não estou conseguindo? Por que não dá certo? O que tem de errado que algumas coisas às vezes não funcionam como a gente quer? Olha o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 2, diz assim: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Percebe quando a Bíblia diz que os discípulos lavavam a rede? Isso sugere que eles estavam desistindo de algo que eles sabiam fazer. Eles estavam desistindo de algo aonde eles não deveriam desistir, porque era algo que eles sabiam. Porém, mesmo sabendo, estava fazendo do jeito errado. Porque toda missão que alguém recebe deve fazer de acordo com as instruções que lhe é dada. Por exemplo, o funcionário de uma empresa, se ele receber a missão do patrão, do encarregado, ele vai ter que executá-la conforme a ele foi confiado. Assim, aquilo que Deus confia a mim e a você que me ouve. Se não as praticarmos da forma como aprendemos, não vai funcionar. É como você dirigir um carro na contramão. Irmão, não vai funcionar, não vai dar certo. É como você pilotar uma moto, é você sozinho sentado ao contrário, em vez de ir para frente e virado para trás. Você sabe que não vai funcionar. As coisas com Deus não é diferente. E talvez você esteja quebrando a cabeça com algo, tentando, e está dando errado e você não está entendendo nada. Esses aqui estavam lavando azedo, ou seja, estavam desistindo. E por estar dando errado, talvez você está querendo desistir. Está querendo abrir mão do chamado de Deus na sua vida. Está querendo abrir mão do propósito de Deus, abrir mão da família, abrir mão da tua empresa, do teu comércio, abrir mão talvez do casamento, abrir mão dos planos, dos projetos que você passou a vida inteira planejando, agora que tem tudo para dar certo, para tirar do papel e tornar-se realidade, como o diabo sabe que Deus vai te dar êxito nisso. O diabo está tentando te convencer que não vai dar certo e por isso você está querendo parar, você está querendo desistir, como esses aqui. Eles sabiam fazer, era algo onde eles haviam sido instruídos como fazer, mas eles não estavam fazendo conforme havia sido instruído, estavam fazendo de maneira contrária e por isso estava dando errado. Olha a seguir no versículo 3: Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, veja, acabou de falar, de ensinar ou de instruir, disse a Simão: Afasta-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Veja que o barco dos discípulos estava vazio, a rede estava vazia, até que Jesus chegasse. Quando Jesus chega, ele entra em um dos barcos, traz os discípulos para perto, agora ele ensina, ou prega ou instrui. Depois que ele ensina ou depois que ele instrui, ele manda lançar as redes de novo. E agora você vai perceber que agora vai funcionar. Agora vai dar certo. Agora o que estava dando errado não vai dar errado mais. Agora a rede que estava vazia vai vir cheia. Agora o barco que estava vazio vai encher. Por quê? O lago é o mesmo, a rede é a mesma, os pescadores são o mesmo. Porém, a rede estava sendo lançada não sobre a palavra de Jesus, mas sobre a palavra de Pedro. Por isso o barco, a rede estava vazio. Mas agora sobre a palavra de Jesus vai funcionar. Sobre a palavra de Jesus vai dar certo. Sobre a palavra de Jesus, o que estava dando errado vai dar certo agora. E é por isso que algumas coisas que certamente você está tentando, está dando errado, é porque você não está colocando Deus na frente. Você não está tendo o Espírito Santo como uma direção. Você não está consultando o manual.
o qual é o Espírito Santo, para saber se o que você está fazendo vai dar certo ou se vai dar errado. Claro que aqui tinha tudo para dar certo. E por que estava dando errado se o lago era o mesmo? A rede era a mesma, os pescadores eram o mesmo. Porque estava sendo lançada sobre a palavra de Pedro, não sobre a palavra de Jesus. E sobre a palavra do homem, a rede vai permanecer vazia, queridos. Sobre a tua palavra, a tua rede, o teu barco vai continuar vazio. Se você estiver no barco da pessoa errado, vai continuar vazio o seu barco. Você vai continuar vazio. Por isso há muitas pessoas vazias. Por isso há muitas pessoas faltando aprendizado. Por isso há muitas pessoas que espiritualmente elas não conseguem crescer. Por isso há muitas pessoas que algumas coisas, alguns aspectos, se falando, as coisas não vai bem. Por quê? Porque até está lançando a rede no lago certo, a rede está certa, a pessoa é você, é a pessoa certa, mas a rede está sendo lançada sobre a palavra de um alguém. Para de lançar a tua rede sobre a tua palavra, sobre a palavra de um outro alguém, e começa a lançar sobre a palavra de Jesus. Ou seja, tem o Espírito Santo como seu instrutor, tem o Espírito Santo como seu guia, tem o Espírito Santo como a sua direção, tem o Espírito Santo como seu auxílio, tem o Espírito Santo como a sua fortaleza, como a sua base. A partir de hoje, se você tiver o Espírito Santo como base na sua vida, nunca mais vai faltar peixe na sua rede. Se você tiver o Espírito Santo como a instrução da sua vida, nunca mais seu barco vai estar vazio. Se você tiver o Espírito Santo como seu guia, a partir de hoje nunca mais vai faltar providência no teu barco. O barco desse aqui estava vazio, porque a rede estava sendo lançada sobre a palavra de Pedro. Então a rede estava vazia, o barco vazio. Mas Jesus chegou, entrou no barco e antes de mandar lançar a rede, primeiro ele ensinou. Primeiro ele instruiu. Como diz no versículo de número 4, né? Quando acabou de falar, ou seja, ensinou, instruiu, disse a Simão: Afasta-te ao lago e lançai a vossa rede para pescar. Veja que primeiro ele ensinou, instruiu como pescar ou como lançar rede. Mas agora que ele instruiu, ele mandou lançar rede. Olha o versículo 5. Respondeu-lhe Simão: Mestre, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Agora não é mais sobre a palavra de Pedro, ou de A ou de B, desse ou daquele. Agora é sobre a palavra daquele que pode todas as coisas. Quando você faz sobre a palavra de Jesus Cristo, até o que está para dar errado dá certo. Quando você lança a tua rede sobre a palavra dele, é impossível a rede vir vazia. Quando você lança a tua rede sobre a palavra de Jesus, é impossível que o barco permaneça vazio. Você entende agora? Porque a sua rede talvez está vazia, porque o seu barco está vazio, sabendo que você é a pessoa certa, o barco tem que ser esse, a rede tem que ser essa, o lugar tem que ser esse, mas está usando de maneira errada. Está jogando a rede de forma equivocada. A rede está sendo lançada não sobre a palavra de Jesus. Você está lançando a rede sobre a sua palavra, sobre a palavra de algum outro. E por isso a rede, o barco está vazio. Se você lançar sobre a palavra de Jesus, não vai mais te faltar providência. Não vai mais faltar peixe na rede. Não vai mais te faltar socorro. Nunca mais vai te faltar providência a partir de hoje. Porém, é necessário que a sua rede seja lançada sobre a palavra de Jesus Cristo. Pedro disse: temos lançado a rede a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aí disse no versículo de número 6: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiu-se-lhe a rede. Veja que Pedro foi muito preciso. Tentamos a noite inteira, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, quando você faz sobre a palavra de Jesus, não há obstáculo, não há empecilho, porque se houver, ele tira. Quando a rede é lançada sobre a palavra de Jesus, as coisas dão certo, elas funcionam. Quando a rede é lançada sobre a palavra de Jesus, as portas se abrem. Quando a rede é lançada sobre a palavra de Jesus, há restauração, há libertação, há cura. Quando a rede é lançada sobre a palavra de Jesus, é impossível a rede permanecer vazia. Quando ela é lançada sobre a palavra de Jesus, é impossível a fé não ser honrada. Quando a rede é lançada sobre a palavra de Jesus,
nunca mais faltará providência no barco daquele alguém, desde que a rede seja lançada sobre a palavra de Jesus. Talvez estou falando do passado, não estou falando agora do presente mais. Talvez estava te faltando alguma coisa, você estava se perguntando por quê? Porque você estava tentando do seu jeito. Pare de tentar do seu jeito. Pare de dar ouvido a outros, a terceiro. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz daquele que anda sobre as águas. Ouça a voz do advogado fiel que não perde causa. Ouça a voz daquele que tudo pode. Ouça a voz daquele que é o mistério de todos os mistérios. E começa a lançar a tua rede. Apruma-te na proa do barco qual Jesus está presente. Começa a andar sobre as águas também. Começa a lançar rede do jeito certo. Começa a lançar rede sobre a palavra profética de Jesus Cristo. E a partir de hoje vai haver providência em todos os teus caminhos. A partir de hoje não te faltará mais providência. A partir de hoje Ele vai prover na tua vida. A partir de hoje Ele vai te trazer provisão. A partir de hoje nunca mais verá vazia a tua rede. A partir de hoje o teu barco estará sempre cheio. Mas é necessário que a sua rede seja lançada sobre a palavra de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Que você possa entender que às vezes nos faltam algumas coisas e a gente fica se questionando por quê. Por quê? Porque a gente faz do nosso jeito ou sobre aquilo que com o outro aprendemos. E nem sempre o meu jeito ou o jeito de outro vai estar certo. Porque certo será sempre quando lançamos a rede sobre a palavra de Jesus Cristo. Se você for ver Provérbio 16, a Bíblia diz: o coração do homem faz plano, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Ou seja, a palavra final é Deus quem dá. A palavra final vem da boca do Todo-Poderoso. Então algumas coisas dão errado porque a gente vai por aquilo que sabemos ou por aquilo que ouvimos da parte dos outros. E a gente deixamos um manual de instrução chamado Espírito Santo de lado. Mas quando a gente consulta um manual de instrução chamado Espírito Santo, aí aquilo que você aprendeu com alguém não funcionou, quando entra em ação o manual do Espírito Santo, as coisas acontecem. Consulte sempre o manual correto, de maneira correta. Se isso você fizer, nunca mais vai te faltar providência a partir de agora. Tá bom? Vou ficando por aqui. Boa reflexão. Forte abraço. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.